Olá, eu sou André Farias e hoje nós vamos mergulhar no pensamento de Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais influentes, controversos e de fato mal compreendidos da era moderna. Nietzsche é uma figura emblemática e a sua obra hermética, fragmentada, carrega em si uma dificuldade incrível de compreensão. Sua obra é um modelo de aforismos, poemas, ensaios e contos filosóficos que dança entre diferentes gêneros literários. Ele era um filólogo que se tornou filósofo, um erudito que se transformou em profeta do pensamento do século XX. A sua filosofia não é um analgésico para acalmar as nossas angústias existenciais, pelo contrário, é um explosivo para detonar as nossas certezas mais fundamentais. As certezas religiosas, metafísicas, morais, que a cultura ocidental demorou 2 milênios para construir. Ele mesmo disse: "Eu não sou um homem, sou dinamite." E é essa dinamite que vamos detonar hoje. Nietzsche era um prodígio. Filho de pastor luterano, a sua vida precoce foi marcada pela religiosidade e pela morte prematura do pai e do irmão. Esse ambiente pietista protestante que ele mais tarde repudiaria veementemente mudou seu olhar crítico sobre a moralidade cristã. No entanto, seu verdadeiro amor inicial não foi a filosofia, mas a filologia clássica. Aos 24 anos, ele se tornou o professor mais jovem da sua época da Universidade de Basileia. A filologia, para ele, não era apenas um estudo gramatical dos textos antigos. Era a ciência da cultura antiga, a capacidade de desenhar, reconstruir, desenterrar, interpretar o espírito de uma civilização a partir dos seus fragmentos. Esse rigor filológico é a matriz do seu pensamento filosófico, do seu método posterior, a genealogia. A genealogia é essencialmente uma filologia aplicada à moral, ou seja, a arte de ler a história dos nossos valores como se fossem textos antigos, desvendando suas origens acidentais e não divinas. A existência de Nietzsche foi marcada por uma doença crônica, pelo isolamento e, tragicamente, pela insanidade no final. Além da complexidade da sua obra, ainda há um legado distorcido. Alguns conceitos que lhe são caros, como o sobre-humano e a vontade de potência, foram sequestrados e pervertidos pela ideologia nazista após sua morte, principalmente através da distorção operada pela sua irmã Elizabeth. Por isso, nós vamos tentar resgatar o sentido original desses conceitos, que são ferramentas de autossuperação individual e de suspeita. São, na verdade, uma crítica da cultura e não justificativas para a dominação política ou racial. É preciso ter em mente que Nietzsche é fundamentalmente um pensador anticonformista, avesso a toda e qualquer ideologia. Para Nietzsche, a arte, e mais especificamente a música, bem como a dança, não era um mero passatempo, mas sim um imperativo existencial. Em um de seus aforismos mais famosos, ele imortaliza esse pensamento quando diz: "Sem a música, a vida seria um erro." O que fascina Nietzsche é o poder da música de se manifestar sem palavras e sem conceitos, permitindo que nossas impressões se desenrolem sem a análise limitadora do intelecto. A música, para Nietzsche, revela a superabundância e a potencialidade infinita da vida, assim como a dança reflete essa capacidade de movimento e transformação. Nietzsche surge no que podemos chamar de era pós-metafísica. O grande sistema filosófico alemão, o idealismo de Hegel, havia prometido uma totalidade, um sentido final para a história, e Nietzsche é uma reação visceral a essa promessa. Ele diz que a razão iluminista falhou em dar sentido à vida. Paul Ricoeur denomina a classe de filósofos como a de Nietzsche de filósofos da suspeita.
aqueles que estão desconstruindo aquilo que está em voga justamente por suspeitarem de que há uma falsificação do real. Existem ao menos duas interpretações correntes da filosofia de Nietzsche. Uma delas diz que ele é herdeiro do iluminismo. O próprio Nietzsche afirma isso no prefácio do seu livro Aurora, onde ele se apresenta como um continuador do espírito crítico, ao mesmo tempo que acusa o iluminismo de não ter ido suficientemente longe, de não ter quebrado e arrebentado com todos os ídolos. Uma outra interpretação, como a de Gilles Deleuze, vai fazer de Nietzsche um crítico radical do humanismo do iluminismo, vendo-o como um pensador da morte do homem, como disse Foucault, isto é, um pensador anti-humanista, no sentido do humanismo metafísico. Na verdade, Nietzsche percebeu a insuficiência fundamental da filosofia tradicional para justificar a existência. Para ele, somente a arte é capaz disso. Sua resposta filosófica foi dupla: desenvolver uma filosofia que é um convite a estetizar a existência, viver a vida com a mentalidade de um artista e escrevê-la, interpretá-la em uma linguagem literária e poética. A fase inicial do seu pensamento é marcada por duas grandes influências que o tiraram da ortodoxia: Arthur Schopenhauer e Richard Wagner. Schopenhauer via a existência como sofrimento, regida por uma vontade cega e irracional. Mas ao contrário de Schopenhauer, que propunha a negação dessa vontade, o ascetismo, Nietzsche transformava esse pessimismo em uma afirmação radical. Para Nietzsche, o problema não é a vontade, mas a forma como nós a reprimimos. Outra influência crucial para Nietzsche foi Richard Wagner. No início, Nietzsche o via como um artista capaz de ressuscitar a cultura trágica grega. Mas Nietzsche rompe a relação acusando Wagner de cair no melodrama e no cristianismo disfarçado. Essa ruptura vai marcar uma transição na vida de Nietzsche. Ele deixa de ser um professor de filologia para se tornar um filósofo. Na verdade, um crítico cultural que ataca as fundações da moral e da religião ocidental. O primeiro passo na filosofia de Nietzsche está na sua obra O Nascimento da Tragédia, onde ele trata a conjugação entre o apolíneo e o dionisíaco. O apolíneo é a ordem, a razão, a forma, a aparência, a beleza onírica. Apolo, na mitologia grega, o deus Sol, é o deus da luz, da profecia, da ordem, o deus da justa medida. Na tragédia grega, o apolíneo, ao delimitar, individualizar, dar forma, cria a distância estética que torna a existência suportável. Em contrapartida, nós temos o impulso dionisíaco. Dionísio é o deus dos ciclos vitais, das festas, do vinho, da insânia. É o retorno à unidade primordial da natureza, ao fundo indizível da vontade que pulsa em tudo. O dionisíaco é o caos vital, o instinto, a dissolução dos limites, é a afirmação da vida em sua inteireza, incluindo, inclusive, o horror e o sofrimento. É a força primordial da existência. A tragédia grega, no insight de Nietzsche, era a união dessas duas forças. Ela realizava o casamento sublime entre o impulso dionisíaco, o sofrimento, o caos, a música, e o apolíneo, a forma, a beleza, a harmonia ilusória e necessária. Essa união, para Nietzsche, gerava a afirmação incondicional da vontade de vida eterna. Na tragédia, esses dois impulsos se unem, apresentando o sofrimento da existência, mas transfigurando-o pela beleza da arte. O problema para Nietzsche é que essa arte foi destruída pelo socratismo teórico. A tragédia foi morta, executada pelo excesso de razão. Eurípides começou a dar mais palco ao debate lógico,
Mas o verdadeiro assassino para Nietzsche foi Sócrates. Sócrates e o seu demônio. Uma voz de negação virtuosa que introduziu um otimismo ingênuo. A ilusão de que se você tiver conhecimento, razão, você poderá compreender e controlar o mundo e acabar com a dor e o sofrimento. Esse excesso de lógica matou a afirmação total da vida para Nietzsche. Em O Nascimento da Tragédia, ele escreve sobre o daimon de Sócrates. Uma chave para o caráter que Sócrates nos oferece naquele maravilhoso fenômeno que é designado como o daimon de Sócrates em situações especiais, quando sua descomunal inteligência começava a vacilar, conseguia a ele um firme apoio, graças a uma voz divina que se manifestava em tais momentos. Essa voz, quando vem, sempre dissuade. A sabedoria instintiva mostra-se nessa natureza tão inteiramente anormal, apenas para contrapor-se aqui e ali, ao conhecer consciente, obstando-o. Enquanto em todas as pessoas produtivas o instinto é justamente a força afirmativa criativa e a consciência se conduz de maneira crítica e dissuasora, em Sócrates é o instinto que se converte em crítico, a consciência em criador, uma verdadeira monstruosidade. Para Nietzsche, essa negação do impulso da vida, do dionisíaco, suprimido por Sócrates, fica clara na última cena da vida de Sócrates. Suas últimas palavras foram: Criton, nós devemos um galo a Asclépio, pague-o, não se esqueça. Asclépio, na mitologia grega, é o deus dotado do poder de curar os homens de uma doença. Pedindo que Criton sacrifique um galo a Deus, Sócrates reconhece sua dívida ao olhar de um curandeiro. A pergunta fundamental é: de qual doença Sócrates agradece de ter sido livre? Como de hábito, Nietzsche responde: de sua vida. Sócrates quer que agradeçamos o Deus curandeiro de o livrar pela morte do fardo da vida. E Nietzsche comenta então em outro trecho: eu admiro a coragem e a sabedoria de Sócrates. Quisera eu que no último momento de sua vida ele também tivesse silenciado. Talvez assim ele pertencesse a uma ordem ainda superior de espíritos. Talvez tenha sido a morte, ou o veneno, a piedade ou a maldade. Alguma coisa afrouxou-lhe a língua naquele instante e ele disse: ó Criton, eu devo um galo a Asclépio. Essas ridículas e terríveis últimas palavras significam àqueles que têm ouvidos: ó Criton, a vida é uma doença. Ah, amigos, nós precisamos superar também os gregos. O Nascimento da Tragédia é um livro de crítica radical à cultura ocidental. Ele traça a linha de continuidade entre Sócrates, Platão e, mais tarde, o cristianismo, como forças que consistentemente depreciaram o mundo terreno, o corpo, o instinto e a arte em favor da razão, da moral e de um mundo metafísico superior. É por isso que Nietzsche se autodefine como filósofo do martelo. Filosofar com o martelo é filosofar para quebrar os ídolos, quebrar todos os ideais, quebrar para que se possa constituir uma coisa totalmente nova. A filosofia nietzschiana será sempre um convite à reabilitação da terra, do corpo, do instinto, contra a tirania da razão e da moral socráticas. Um dos momentos mais decisivos e revolucionários da filosofia de Nietzsche, conhecida como a fase do espírito livre, é marcada por uma profunda ruptura com o romantismo de Wagner e a metafísica de Schopenhauer, culminando no diagnóstico cultural mais chocante do século XIX e do século XX, a morte de Deus. Essa fase é simbolizada por obras como Humano, Demasiado Humano, Aurora e, crucialmente, A Gaia da Ciência. O que marca essa fase é o distanciamento. Nietzsche se afasta de Basel, da academia, e adota a postura de um viajante, um espírito livre de fato, um pensador que se liberta das amarras do dogma, da metafísica e dos seus próprios ídolos passados, Schopenhauer e Wagner.
Essa liberdade exige um novo método, o aforismo. Por que o aforismo? Porque a escrita sistemática para Nietzsche pressupõe uma verdade total que pode ser mapeada. Já o aforismo é um fragmento, uma flecha que ilumina um único ponto. Ele convida à interpretação e não à aceitação de uma verdade absoluta. A pergunta central dessa fase de Nietzsche já não é estética, mas histórica, psicológica, como qual é a origem mundana, não divina, dos nossos conceitos de bem e mal. E é assim que ele chega à conclusão da morte de Deus. Vejam, que não tem a ver com ateísmo ou a questão da existência de Deus em si. No vocabulário nietzschiano, a palavra Deus é uma imagem, uma metáfora, como uma grande espessura filosófica, usada para designar o conjunto das crenças e valores fundamentais que organizaram a vida humana no Ocidente por 2 milênios. Deus representa, portanto, o sagrado, aquilo que é venerado, a norma indiscutível, o ponto de referência absoluto, os valores fundamentais que regulam toda a vida de uma sociedade. Então, quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele não está desejando a morte do divino, mas sim constatando um fato histórico profundo da sua época. E as crenças fundamentais, normas objetivas, valores sagrados, que davam sentido, direção e estabilidade à civilização ocidental, estão em crise, perderam a sua força de lei sobre a humanidade. A morte de Deus é, na verdade, a perda de referência de valor absoluto desses pilares morais. O anúncio de Nietzsche é a constatação de que a estrutura moral e metafísica que sustentou o Ocidente ruiu. A famosa passagem do louco, em A Gaia da Ciência, é a cena central. Não viram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: "Procuro Deus, procuro Deus!" E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. "Então ele está perdido?" perguntou um deles. "Ele se perdeu como uma criança?" disse um outro. "Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou num navio? Emigrou?" Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. "Para onde foi Deus?" gritou ele. "Já lhes direi. Nós o matamos. Vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte e sagrado do que o mundo até então possuíra sangrou inteiro sob os nossos punhais. Quem nos limpará esse sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados devemos inventar? O texto diz mais coisas, mas é importante analisar pelo menos 3 camadas dessa afirmação. A constatação: Deus está morto, que quer dizer que os valores supremos perderam a sua validade. A imputação da culpa. Nós o matamos, diz o louco, não foi um raio, mas a nossa própria sede de conhecimento, a nossa honestidade intelectual que nos forçou a reconhecer a falta de fundamento de valores. E a reação do público. O louco não é compreendido. As pessoas no mercado riem dele. Isso significa que, embora o humano moderno tenha deixado de acreditar em Deus, ele ainda não sentiu as consequências totais dessa morte. Ele não percebeu que, ao retirar a âncora metafísica, toda a moralidade herdada está agora no vácuo. E qual é a consequência imediata dessa descoberta? O niilismo. O niilismo não é um mero pessimismo ou cinismo, mas o resultado inevitável do colapso dos valores supremos do Ocidente. É a situação onde o mundo como ele é não deveria existir e o mundo como deveria ser não existe. O niilismo é a reação a essa lacuna, esse vácuo entre o mundo que está ruindo
e uma nova concepção da realidade que precisa ser criada, mas que ainda não existe. Para Nietzsche é preciso superar esse vácuo do anúncio da morte de Deus. E existem duas formas de reagir ao vazio: o niilismo passivo e o niilismo ativo. O niilismo passivo é o mais comum. Para Nietzsche é o niilismo dos fracos, é a resignação, a paralisia da vontade. É a busca por pequenos deuses substitutos para preencher o buraco, o vácuo. A fé no progresso científico, o conforto material, a fé no Estado ou na simples busca hedonista. Esse niilismo é passivo porque ele nega o real. Inventa-se um ideal superior para dizer que o real não vale nada. Inventa-se o céu para dizer que a terra não vale nada. No niilismo passivo, somente os ideais têm algo de verdadeiro. Já o niilismo ativo é o niilismo dos fortes, que Nietzsche abraça. É a força destrutiva que, ao se dar conta do vazio, não se lamenta, mas age para demolir o que restou dos antigos ídolos. É o passo necessário para a criação. O niilismo ativo é a prova de que a vontade ainda está viva e é capaz de enfrentar a verdade mais aterradora. A esse niilismo ativo, nós podemos adicionar o conceito de amor fati, que é o amor do real, o amor do destino, o amor da terra. É a reconciliação com aquilo que é e se apresenta no presente. Amor daquilo que é presente, sem a formulação de ideais. Nietzsche vai dizer que o passado e o futuro são as palavras que paralisam a vida humana, pois nos prendem à culpa ou à esperança de um ideal que nos ausenta do real. Então é preciso retornar ao amor fati, quebrar os ídolos, desconstruir os ídolos substitutos que criamos, para que se haja uma reconciliação com o presente, com o real. Portanto, vejam, a morte de Deus é tanto a tragédia que anuncia a doença de sua época, quanto a oportunidade de um novo tipo de realidade para o ser humano. Mas como se cria valor a partir do nada, deixado pelo colapso da ausência de Deus? A resposta só pode ser dada por um novo profeta, aquele que trará os novos imperativos para a humanidade. Chegamos ao coração do pensamento nietzschiano, a fase de Assim Falou Zaratustra. Essa obra poética e profética oferece a resposta radical à crise da morte de Deus através de três conceitos interligados: o sobre-humano, a vontade de potência e o eterno retorno. Zaratustra é um profeta que volta para anunciar a fé na terra, a fé no humano que se supera. Esse é o sobre-humano, que não é um super-homem político, mas uma superação espiritual e criativa do humano moderno, que é o humano niilista. Eu vos ensino o sobre-humano. O humano é algo que deve ser superado. O que fizestes para superá-lo? O sobre-humano é o criador de valores, aquele que diz sim à terra. E o que impulsiona essa criação é a vontade de potência. Para Nietzsche, o real é uma aplicação, pulsão de forças. Isso que Nietzsche chama de vida. Vontade de potência não tem nada a ver com vontade de poder, ser chefe de empresa, político, famoso, não. É a vontade que quer a realização de si mesma. Vontade de potência é a força que quer a realização da força, a vontade que quer sua própria intensificação, é o desejo que quer continuar existindo. Nós somos essas forças para Nietzsche, e isso é a vida. E essas forças querem se realizar também fora de nós. Essa seria a felicidade, o gozo do ser. O artista, quando faz uma arte, tem um sentimento vital de que a vida se realizou. Essa vontade de potência caminha sobre os calcanhares da vontade de viver. Entre essas forças, algumas agem e outras sucumbem. As primeiras são ditas afirmativas e as segundas negativas. O que Nietzsche chama de niilismo passivo é a cultura resultante do triunfo das forças negativas, reativas, o que é representado pelo platonismo e pelo cristianismo. Testemunhando da opção dualista, eles opõem um além ao aqui e o agora, a transcendência à imanência, a alma ao corpo.
Essa distinção tem a vocação de difamar a única coisa que é verdadeira para Nietzsche, o aqui e o agora, o corpo, a imanência, ao nome de uma ficção, de um nihilo, de um nada. Assim, a força dessa vontade de potência, dessa força afirmativa da realização do real é testada pelo eterno retorno. O eterno retorno é um imperativo ético radical. Ele é, na verdade, a desconstrução máxima do imperativo categórico kantiano, que diz, age como se a máxima da sua ação pudesse se tornar uma lei universal. Nietzsche vai deformar essa fórmula para exprimir o seu próprio imperativo. Viva de forma a ter de desejar reviver. É o dever, pois em todo caso você reviverá. Aquele para quem o esforço é a alegria suprema, que se esforce. Aquele que ama antes de tudo o repouso, que repouse. Aquele que ama antes de tudo se submeter, obedecer e seguir, que obedeça. Mas que saiba para o que dirige sua preferência e não recue diante de nenhum meio. É a eternidade que está em jogo. Imagine que um ser lhe apareça dizendo que você terá que reviver essa vida exatamente como você a viveu, com todas as dores, alegrias e erros, infinitas vezes. Qual seria a sua reação? Se você lamentar, você viveu uma vida de negação na força reativa. Mas se você puder dizer, sim, eu quero reviver isso, você terá vivido sua vida com a intensidade de uma obra de arte. E é a prova máxima da afirmação do real, da vontade de potência, querer eternizar o momento presente, amar o real. E essa afirmação da vida conduz o sobre-humano a uma transvaloração de todos os valores conhecidos. Para Nietzsche, o universo não é estável ou regido pela razão, mas sim um conjunto caótico de forças em luta constante. A essência de tudo é a vontade de potência, um impulso interno e incessante de crescimento, expansão e superação. Então não existe uma verdade objetiva, mas apenas perspectivas. Esse é o perspectivismo, que afirma que o ato de interpretar o caos, de dar sentido ou atribuir valor, é ele próprio um ato da vontade de potência. O objetivo, então, não é produzir uma nova verdade universal, mas desenvolver uma nova moralidade forte e afirmativa que celebra a vida e permite a este sobre-humano criar seus próprios valores em vez de se submeter aos valores herdados de uma tradição. Por isso que em Genealogia da Moral ele oferece a arte de rastrear a origem histórica dos conceitos, justamente para diagnosticar a doença da alma ocidental, o veneno do ressentimento. Nietzsche não se pergunta se uma ação é boa, mas quem estabeleceu que isso é bom? Ele distingue dois tipos de moralidade, a moralidade do senhor, mestra, e a moralidade do escravo. A moralidade do senhor é uma moralidade que brota da plenitude da vida. O bom é o que é forte, nobre, audacioso, é a moralidade da afirmação. E a moralidade do escravo é a moralidade que nasce do ressentimento, que é uma vingança imaginária do fraco contra o forte. Para Nietzsche, o ressentimento é a chave da inversão de valores. O ressentido, ele é incapaz de agir, e por isso ele inverte a moralidade, declarando o forte como mal e a sua fraqueza como virtude, como bom, como bem. Para Nietzsche, essa moralidade que se tornou propriamente dominante é a forma mais profunda de negação da terra e da diminuição da potência humana. Ele cria o homem do rebanho, esse homem do rebanho que busca a segurança na massa e teme a singularidade. A genealogia justamente desmascara a moralidade do escravo como o mais profundo egoísmo da fraqueza. Nietzsche também ataca veementemente o ideal ascético, que é o último refúgio do ressentido e do niilista passivo. O ascetismo, a negação dos instintos, não é a ausência da vontade, mas uma vontade de nada, segundo Nietzsche. É a manifestação da vontade de potência contra a própria vida. O homem prefere querer o nada a não querer, diz Nietzsche.
A tarefa do filósofo, então, é a reavaliação de todos os valores para além do bem e do mal. Isso envolve a reabilitação do trágico, a afirmação dionisíaca da existência. Qual é o legado da obra de Nietzsche hoje? A obra de Nietzsche foi duplamente vítima, tanto do niilismo, que ele tanto criticava, quanto da deturpação editorial de sua própria irmã Elizabeth, casada com um antissemita declarado, que distorceu sua obra, permitindo que a ideologia nazista se apossasse de conceitos como sobre-humano e vontade de potência. A apropriação foi muito mais simbólica do que filosófica, mas vejam, o próprio Nietzsche detestava o nacionalismo alemão. Ele era um francófilo e desprezava o antissemitismo. O legado de Nietzsche, para além das distorções, é a profunda influência na filosofia do século XX, do existencialismo de Heidegger e Sartre, passando pela psicanálise de Freud, a desconfiança da consciência e a primazia do instinto, e a crítica do poder de Foucault, por exemplo. Nietzsche é o primeiro grande filósofo da suspeita. Foucault usa suas ideias de vontade de potência e genealogia para analisar as relações de poder e as instituições. Deleuze vê Nietzsche como o filósofo da diferença, do pluralismo e da imanência. Nietzsche, ele é um espelho desconfortável para a nossa sociedade, porque ele criticava a democracia como um sistema que premia o rebanho e o nivelamento, que é facilmente manipulado pelo ressentimento demagógico. A filosofia de Nietzsche acaba nos sacudindo, forçando o conflito. Ela nos obriga a colocar em causa as nossas certezas mais confortáveis. Essa filosofia pretende nos libertar da mentalidade de rebanho e nos desafia à ação, a agir, a nos tornarmos como uma criança criadora. E ser ativo confere, segundo sua filosofia, uma inegável alegria e leveza à existência. Lembrando que a leveza em Nietzsche é inseparável da pesantez, que deve ser superada. Você só é leve se for capaz de carregar o fardo e então, ouvindo a música, se mover e dançar. O desafio é aceitar a responsabilidade total pela nossa existência no mundo em que aquele que estabelece a moral superior morreu. Por isso, o convite de Nietzsche, da sua filosofia, se faz através da famosa citação que ele mesmo adotou: torna-te quem tu és.